Bom, gente, agora a gente está aqui, né, para apresentar o segundo episódio dessa nova temporada do podcast, né? Hoje a gente tem dois convidados super especiais e conhecidos aqui no nosso campus, né, que são os professores Gledson, que é diretor também do campus, e a professora Quitéria, que é vice-diretora. E aqui a gente espera é, trazer, né, uma visão mais descontraída dessas duas figuras que a gente sempre vê pelos corredores, mas às vezes ainda tem muito aquela visão deles dentro da sala de aula, né? Bom, é um prazer receber vocês, né, aqui no nosso segundo episódio. O primeiro a gente trouxe, né, nessa abertura, Gustavo e Matheus, né, os novos coordenadores do projeto. E hoje a gente tenta trazer essa versão mais aproximada de vocês dois, né, para que os alunos conheçam melhor. Bom, Quitéria, não cheguei a ser aluno de Quitéria, sou do curso de arquitetura, mas Gledson, eu já tive uma ligação com Gledson, né, na sala de aula, uma pessoa que sempre é muito querida nos corredores, grande amigo de todo mundo. E, bom, trazendo essa parte assim de extensão, né, como o podcast também é um projeto de extensão, queria falar assim, lembro bastante do momento que ficou marcado, né, quando eu fui seu aluno, que foi um projeto de extensão, né? Um projeto na própria sala que a gente fez, que foi a confecção dos brinquedos usando a física, né? Que a gente acabou doando para uma escola, não foi? Foi algo que esses dias você comentou comigo, rapaz, estamos precisando voltar com esse projeto para fazer uns brinquedos e tal. Aí como é que vocês dois, né? Vocês enxergam essa extensão que a gente, como fazendo parte de um projeto, a gente consegue quebrar essas barreiras, né, da universidade e levar para a comunidade. Primeiro é uma satisfação muito imensa, né, em estar aqui nesse momento com vocês. Vocês não sabem o quanto eu estava esperando esse momento, O viu? convite. O convite formal para estar aqui com vocês, né? Eu acompanho vocês nas redes sociais, muita dinâmica. O que é que tá achando, professor? As redes sociais Tá, movimentadas tá agora. muito boa, muito boa. Eu procuro, assim, eu até imaginei que vocês iam botar minha cara também, procura, mas acho que não ia dar certo, que vocês vão ia encontrar E fácil. encontrar fácil, sempre tá pelos corredores, né? E também a recompensa tinha que ser maior, né? Mas foi muito bom. Em relação à sua pergunta, né? Era um projeto, na verdade, ele se tornou um projeto desde 2014 que a gente vem realizando e sempre a gente usa a oportunidade de uma aula, né, os próprios alunos, de engajar esses alunos para poder beneficiar as comunidades externas. Então a ideia seria a física nos brinquedos. E aí nós conseguimos fazer, né, alguns brinquedos com materiais reutilizáveis, com própria garrafa PET, com madeiras, com pneus, A gente né? fez umas gangorras, aqueles cavalinhos. Eu sei que Isso. foi muito marcante também pros. Eu não cheguei aí presencialmente, né, na escola, eu não lembro agora qual escola que recebeu os brinquedos, mas eu lembro que foi muito marcante pros meninos, tipo, o pessoal da sala comentando comigo, rapaz, a gente foi, os meninos receberam a gente super bem na escola. Eles se animaram muito, tava todo mundo brincando, e isso eu achei sensacional essa parte, né? Sim, e é um apelo de interação com o próprio curso da arquitetura, né? Porque qual era a ideia? Usar os dots de projetos dentro da física ou vice-versa, e aí conseguir de fato dinamizar com os próprios alunos da educação básica, como por exemplo uma mesa, não sei se você lembra também, a gente fez uma mesa com os pêndulos de Sim, sim, Newton sim, sim. e colocamos uma tampa na mesa de vidro, né, que servia tanto para como uma mobília como também para interação. E a própria gangorra, ela também servia como um banco. Ela dava para desmontar ela e transformar no banco, depois recolhia e transformava numa gangorra, né? Então era um apelo social. A gente conseguiu beneficiar uma creche, né? Aqui é a do Alto São Geraldo, e outras duas escolas, onde tinha também brinquedos que trabalhava a ideia do equilíbrio de corpos rígidos, né? Para colocar uma bila
mediante um peso que ficava em cima, aí a bila ela tinha que circular um trajeto, um labirinto, até cair dentro de um buraco. Aí, no nosso caso, que era a preocupação, né, a gente da sala de aula não foi nem só, não, vamos fazer o negócio para passar na disciplina. Claro que não, a gente tinha que, realmente teve que testar antes, eu mesmo gordinho, né, mais pesadinho, mas eu disse, não, você tá podendo comigo, pode com a criança também. Tu ficou com A um gente cavalinho, pintou, não foi? foi. A gente pintou bem bonitinho para entregar um negócio legal para as crianças e muito legal ver esse impacto que a extensão tem, né? Que Télia tem alguma experiência? Sim, sim, é muito bom, né, estar aqui com vocês, né, já agradecendo ao convite, né, da equipe das Pontes, do podcast, né, dizer que eu estou acompanhando e já falei meus comentários para a equipe da mídia, né, aí um alô para toda a galera que está na mídia. E dizer que o projeto ele tem sido transformador, né, em aproximar a universidade da comunidade externa e agora a nível estadual, né, deixar aqui nossos reconhecimento, né, a toda a equipe que faz o projeto, né, desde o início, aos professores, né, Flávio, professor Cláudio, agora com a equipe reformulada, né, com o Matheus e o Gustavo. E vocês, que são os alunos, né, que são a mola mestra aí desse projeto. A extensão é isso, né? A extensão é fazer social, é mostrar o potencial da universidade. Nós estamos em um momento em que a universidade, ela se aproxima cada dia mais da sociedade, né? Então, é muito válido, né, quando a gente vê ações como essa, seja da disciplina do professor Gleidson, seja de outras disciplinas, que os alunos usam sua teoria, né, aplicam ela e faz o bem à comunidade, né? Então, eu tenho essas experiências também, né? Eu desenvolvi algumas ações junto à APAI. Eu trabalho com educação ambiental e a educação ambiental ela é muito social, né? Seja em desenvolver materiais ou seja em aplicar esses materiais. A gente já teve experiência com comunidades quilombola lá em Porto Alegre e assim, a extensão é isso, né? É compartilhar com a sociedade esse nosso potencial aqui. E principalmente, né, a criação de vocês, alunos, né? O professor, ele tá ali, ele surge com a ideia, mas ao mesmo tempo que essa ideia vai sendo conduzida e compartilhada e colaborada aí por vocês, nossos estudantes. E Pau dos Ferros é destaque, viu? Vamos dizer que Pau dos Ferros, ele é um campus, né, Gleidson, que nos orgulha muito, que tem um grande potencial extensionista, né? E temos aprovado sempre projetos e ações que estão aí, né, como destaque para toda a universidade. E essa parte sustentável também é muito importante, né? Principalmente aqui na região, uma região muito quente, né? A gente que trabalha com a arquitetura, essa parte de civil também, a gente percebe muito como a gente precisa trabalhar mais em prol do meio ambiente para que a gente consiga ter uma forcinha dele também, né? Nessa parte de... acho que os alunos vão querer conhecer mais vocês, né? Porque nem todos conhecem tão de perto. Eu também queria saber um pouco mais sobre sua trajetória, Quitéria. Eu sei que você já foi coordenadora do curso, né? Quando eu entrei aqui na faculdade, agora você é vice-diretora. Como é que foi essa... Então, eu estou aqui, né, há 10 anos. A construção da Quitéria. Há 10 anos no campus Pau dos Ferros, né? Sempre estive, né, em cargos administrativos. Inicialmente fui coordenadora acadêmica, depois passei a ser coordenadora no curso de Ciência e Tecnologia. Estou aqui compartilhando a gestão, né, como vice-diretora e sendo sempre professora, né? Porque a primeira gente é professora. E aí eu atuo, né, nas disciplinas de Química, né, para o curso de Engenharia Ambiental e Sanitária. E sempre trabalhando nessa perspectiva da Química Ambiental e projetos de educação ambiental. Então, ao longo dessa trajetória, já foram quase 50 trabalhos de conclusão de curso, né? Eu até esses dias me assustei um pouco com os números, né? E aí a gente fica assim, nossa, a gente já produziu tudo isso, né? Quando a gente começa a ver dados.
Mas assim, são 10 anos, né? Não são 10 dias. E aí, nesses 10 anos, a gente comemorou o ano passado aqui no curso de Engenharia Ambiental. Eu praticamente vi o campus todo se desenvolver, né? O campus está com 14 anos de construção. E aí, quando a gente chegou aqui, chegou bem no começo. E temos visto aí, né, Gleidson, muito desenvolvimento, muito... aspectos bons, né, e o quanto que Pau dos Ferros vem, né, mostrando não só aqui na região, né, nós temos alunos que já saíram de Pau dos Ferros, já retornaram como professores também, já retornaram como professores, inclusive tem um ex-aluno nosso da Ambiental que está como professor lá em Alagoas, a gente tem professores, né, daqui mesmo, que já foram ex-alunos nossos aqui. E voltaram. E aí, Pau dos Ferros está produzindo conhecimento e profissionais, né? O Campus Pau dos Ferros para todo o Brasil, né? A gente até comentava muito sobre onde estão nossos ex-alunos, né? Como estão situados os nossos egressos. E aí os dados nos trazem muita informação boa. Então, assim, nessa trajetória eu sou realizada porque eu acho que esse trabalho aí, né, ao longo desses anos, ele vem transformando, né, as vidas das pessoas, assim como a minha foi transformada. Eu também estudei, eu sou aluna, fui aluna da UERN, né, estudei em Mossoró, né, numa universidade pública, e sei o quanto que essa oportunidade ela pode nos transformar, né, como pessoa. E aí hoje a gente vê, né, essa transformação dos nossos alunos, e aí, assim, eu digo muito, #fica a dica. Eu digo muito que eu tenho uma mão boa. Meus ex-alunos que terminaram comigo de ambiental, modéstia à parte, ou estão na carreira acadêmica ou estão concursados. Então eu tenho aluno no IDEMA, tenho aluno no IGARD, então assim... Tem um dedo bom, tem um dedo bom. Não sei o que é aí o segredo, é o segredo, eu não sei o que é o segredo, mas olha, passou por mim, decolou. Um mágico não conta seus truques, né? Eu não sei onde é que tá o segredo, mas eu sei que assim, tenho vários alunos, né? Hoje a gente tem uma aluna que está num cargo, né, do IGARN, como coordenadora atual do IGARN, recebi. E aí eu fico muito feliz quando os alunos, eles compartilham, né? Quando eles conseguem a vitória. Olha, professora, passei no concurso, passei no doutorado. E mandam pra gente essas informações. Então é motivo de orgulho, né, caminhar, que a caminhada não é só do professor, a caminhada é professor, aluno, né, e aí eu acho que essa caminhada fica compartilhada. E essa sua trajetória, né, Quitéria, antes de eu passar para a Gleidson aqui, é por curiosidade minha mesmo, você sempre almejou esse caminho para você, tipo, desde criança, às vezes tem aquele sonho de infância, carreira, né, acadêmica, que se realiza, sim. Pronto, então como é que eu sou de uma família, né, de professor. Minha mãe é professora, né? Minha mãe era professora da rede básica, mas eu inicialmente fui fazer química para trabalhar na indústria de petróleo, né? Para trabalhar na Mossoró, o boom da Petrobras e tal. E aí fui trabalhar na Petrobras. Porém, quando cheguei lá, né, achei uma coisa muito parada, só repetitiva. Não era o que você não esperava, podia né? pensar muito, né? Quem trabalha com laboratório sabe que os mecanismos é muito reprodução. Uhum. E aí eu defini, não quero isso aqui, não vou ficar na indústria, vou deixar tudo. E é interessante porque na época eu recebi muitas críticas da pessoal. Por quê? Porque pela eu ia... escolha? Não, pela escolha que você... porque eu ia deixar um salário alto para voltar a ser estudante. Porque você sai da indústria onde você já está colocado, já tem aquele salário, e aí você para a indústria e vai fazer seleção, voltar a ser estudante, para fazer seletivo de mestrado, e depois doutorado, e depois concurso, para seguir a carreira acadêmica. Mas eu acho que estava mesmo na minha missão, né? Ser acadêmica, ser professora, vim para Pau dos Ferros, né? Então todo esse contexto aí. E aí saí da Petrobras, fui fazer mestrado, doutorado, e já com a finalidade de vir
seguir a carreira acadêmica. É a maneira que, às vezes, o caminho... Quer também, Quitéria? Não. Às vezes, o caminho que a gente pensa pra gente muda Totalmente. de rota, né? E a gente tem que abraçar isso aí também. E você, professor Gleison? Que eu conheço mais de perto, né? Mas quem de casa não conhece. Para mim, assim, não é muito comum alguém me fazer esse tipo de pergunta, não, né? Mas tudo começou na década de 90, né? No final do século passado. Porque eu falo assim porque eu sempre tive muita vontade de fazer alguma coisa na área da saúde. E despertei a ideia, o desejo de ser docente já na década de 90 por uma necessidade, né? Porque meu pai ele com certa frequência ficava desempregado e mamãe era aquela que ajudava, né? Ela tinha que inventar alguma coisa, né? Já que ela só tinha à época o Fundamental 2, né? Ela não tinha o ensino médio, não, obrigado, o ensino médio, e aí ela inventava uma coisa, e essa época coincidiu com ela abraçar um projeto de educação de jovens adultos à época, né? E que mesmo sem ter o ensino médio, sem ser professora, o governo absorvia muito isso, né? Pessoas voluntárias e tudo. E mãe abraçou. Necessidade também, exato, né, do governo, de ensinar o povo a ler, Uhum. né? E aí mamãe, ela abraçou isso e eu achava aquilo interessante. De vez em quando eu mesmo, adolescente, eu ia ajudá-la, né? E aquilo foi me despertando. Com o tempo, né, foi se passando, eu fui entrando no ensino médio, né, ia fazendo um biquinho aqui e acolá de aula de reforço. O dinheiro começou a pingar. Né, o dinheiro ia pingando, né, ia ajudando uma coisa aqui e ali, pagando a passagem, né, para me deslocar e tudo. E aí foi quando mamãe resolveu fazer o ensino médio. E aí eu tive a oportunidade de quê? Ajudá-la. Aí eu ajudei minha mãe a fazer o ensino médio, né? Eu já terminando o meu. Então, eu tenho esse prazer de dizer isso da minha mãe, né? Então, hoje em dia, quando eu, no caso você me fez essa pergunta... E sua mãe foi sua primeira aluna. Digamos que foi minha aluna, né? Então assim, para mim, ser professor é eu poder retribuir, né, o quanto eu aprendi, né, porque isso ajudou eu a me desenvolver como cidadão e ver que a educação ela ajuda muito, ela transforma, porque eu sou testemunho de transformação, como por exemplo na minha própria casa, né, e com o tempo eu fui despertando esse interesse de veredar pelo caminho da licenciatura. Não foi minha primeira graduação, licenciatura, fiz bacharelado. E depois que eu já estava na pós-graduação é que eu resolvi fazer a licenciatura. Então eu fiz a licenciatura e hoje eu tenho uma formação de bacharel, licenciado, mestre, doutor em física e fiz ainda a especialização, né, na área de educação matemática. Não terminei outras 2 graduações que eu gostaria muito de ter terminado, mas fica sendo para os próximos capítulos. Então hoje vida corrida também, né? mas é aquela história que eu falo muito para vocês, né? A gente tem que ficar atento às oportunidades da vida e nunca fechar as portas, né? Você vai, não aquela literalmente aquela, como diz aquela música, né? Vida leva eu. Não necessariamente nesse sentido, né? Apesar de que tem um lado muito positivo nessa música, mas é no sentido de que a gente fica atento. Porque a gente vai vivendo a vida, vivendo o tempo, né, step by step, passo a passo, né, mas daqui a pouco surgem novas oportunidades e a gente nunca se fechar. Porque de repente o novo é o necessário, entende? Então as coisas elas vão dando viravoltas. Hoje estou aqui, eu nunca imaginei, né, sair do meu estado, eu sou cearense, de Fortaleza. Então eu nunca imaginei sair um dia de lá, porém quando surgiu a oportunidade de concurso, eu botei na minha cabeça que eu vou sair e vou dedicar minha vida aonde eu for, né, que foi justamente para cá. Outro dia, só para você ter ideia, como isso é gratificante. Outro dia eu estava aqui na direção já esse ano, no começo do ano.
Aí chegou um aluno, que foi meu aluno da Unifor, lá de Fortaleza, né? E eu não tinha reconhecido ele. Aí ele conversa vai, conversa vem, a gente trocando ideias. Na cabeça dele ele já, você na já cabeça tinha dele, reconhecido, ele né? já sabia quem era eu, mas eu não sabia quem ele era, né? Aí era justamente um engenheiro, um dos engenheiros que é responsável pela obra da barragem, Sim, sim, sim. né? Aí ele veio trocar umas ideias, né? Umas parcerias aqui com o campus e tudo, com o estagiário do curso de Engenharia Civil. E aí no finalzinho ele disse: professor, o senhor não lembra quem sou eu, mas eu sei quem é o senhor. O senhor foi meu professor. E ainda disse: professor da disciplina de Física Moderna. Aí eu: rapaz, você lembra de mim? Porque é muito difícil um aluno passar por mim e eu não lembrar. É muito difícil. Mas depois conseguiu pegar na Porque ele me memória. mostrou uma foto. Ele fez um regimezinho, uma dieta. Por isso não tava conhecendo, Não né? tava. Quando ele mostrou a foto, eu digo: esse aqui eu sei quem é. E, ó, é interessante, porque a gente às vezes dá aula pro aluno com 17, 18 anos, aí depois de 30 anos, 20 anos ele chega, professor totalmente diferente. Aí a pessoa fica. Lembra. Às Não. vezes lembra que conhece. Eu né? já cometi o erro, aí de tal instituição, aí o aluno não, é da outra. Aí agora eu tô mais arriscando não. Tá dizendo, não, eu conheço demais, não sei o quê, né? E teve uma frase que, desde que você falou, que eu tô guardando aqui, porque eu vi um vídeo esses dias de uma figura que é conhecida na internet, né? É Eduardo Marinho o nome dele. Ele é conhecido por alguns vídeos meio que filosofando, porque ele era de família rica, né? Tinha um estilo de vida totalmente de alto padrão e ele não via sentido nessa vida dele, né? Foi muito julgado e hoje em dia, tipo, é palestrante, essas coisas, mas é morador de rua. Hoje em dia, teve um dia que ele é formado, né? Eu não lembro no que ele era formado, mas ele era banqueiro, quando ele decidiu mudar de estilo de vida, né? E ele falou que ele sempre era nesse círculo, né, de alto padrão. Ele falou uma vez que por ele ter mais oportunidade na vida e se formar, ele nunca se sentiu, não é pra gente, né, como ser humano, se sentir superior a outras pessoas, né, que como você falou, que ele disse que sentia como se tivesse uma dívida com o resto da população, que você falou aí de ter tido a oportunidade e meio que você ficou, vixe, eu tenho que seguir esse caminho, porque foi o que você viu que era o que você mais gostava, né? E isso eu achei bonito, tava esperando você terminar de falar pra eu comentar aqui. Eu sei que agora, né, vocês têm muitas responsabilidades. Aqui, quando eles chegaram, estavam resolvendo compromisso de agenda já pra próxima semana. Aí a gente tem um tempinho aqui precioso e eu sei que tem muitos desafios, né, em gerir um campus, gerir, querendo ou não, tantos profissionais e tantos alunos também. Assim, quais é os desafios assim que vocês acham que, tipo, por exemplo, meio que impactam vocês assim, né, no cotidiano? Olha, eu vou começar que Tera tem muita coisa para falar. E o bacana de a gente é porque assim, a gente é muito sintonizado, Alinhado, sabe? né? Muito alinhado. E assim, eu não tenho medo nenhum de ir para uma reunião, uma ocasião, sabe, com Quitéria, porque nunca ela vai me contrariar e nem eu a ela. Um complemento No ponto de né? vista, no ponto de vista, entende? É no ponto de vista de estar alinhado, de pensar muito parecido em termos administrativo, né? Claro que a gente se opõe em muitas ideias, e isso é bom, porque um complementa muito ao outro. Mas é no sentido mesmo de que, de fato, nós somos livres, né, para dar nosso posicionamento. E isso é importante, ter duas pessoas de experiências diferentes, né, vivências diferentes também, pra Sim. se alinharem. Aí nessa perspectiva, o que eu posso dizer para você é que vocês, alunos, especificamente, são para a gente, eu acredito que Quitéria pensa igual, um combustível, sabe? Para superar os desafios. Porque dizer para você que é fácil estar gestor, não é. Não é justamente por conta das limitações que nós temos que conviver. Porém, as limitações, elas não obrigatoriamente fecham portas ou então nos engessam, porque nós sendo nós, a gente consegue
sempre considerar as limitações como sendo os nossos desafios, né? Então, eu costumo dizer o seguinte, que não há nenhum problema que não tenha uma solução. Não há nenhum desafio que não possa ser superado. Então, eu prefiro considerar os problemas como sendo desafios do que problemas propriamente ditos. Porque desafios estão para ser superados, né? E aí, a gente sempre tendo essa realidade, a gente usa o que a gente tem muito de forte, que é o diálogo, a diplomacia, sabe, a empatia, que é uma palavra que está muito na moda hoje em dia, né? A empatia, e sempre se colocando no lugar do outro, sem esquecer as responsabilidades. Por quê? Porque quem está no entorno da gestão, seja na responsabilidade da gestão, muitas vezes não tem entendimento da responsabilidade que nós temos. Porque estar gestor não é simplesmente eu ter empatia, eu ter um compromisso de atender demandas. É a gente saber que nós temos obrigações legais a arcar, entende? Então essas responsabilidades, né, parafrasear lá o velho Peter Parker, né, o tio do Peter Parker, né? Então, assim, não é simplesmente ter mais responsabilidades cada dia que se passa, né, com os poderes que nós temos, mas é a gente entender que esses poderosos, esses superpoderes, eles estão dados não a um super-homem, né, que tem capacidade física, né, de pular prédios, soltar teias. Então, com né? cara comum, assim. São pessoas comuns, que é pai, que é mãe, né, está professor, que tem suas concepções, suas vivências externas, familiares. E é uma coisa que eu penso muito também, Gleidson, porque, por exemplo, é muito diferente você tomar uma decisão que, por exemplo, interfere a gente, só a gente individualmente, né? Quando a gente pensa, por exemplo, dentro de casa também, numa adesão, que já vai interferir em todo o ambiente familiar, a gente já pensa de outra forma também, né? Sim. Ainda mais agora, num âmbito muito maior, né, que é aqui na faculdade. Não, e não dá para... Que aí eu, respondendo uma das suas perguntas, né, sobre o desafio, quando a gente assume a gestão e você tem capacidade de equilibrar toda a tua vivência, né, pessoal, profissional, né, você consegue conduzir porque você tem uma rede de apoio forte. Se você não tiver esse apoio familiar, né, da esposa, do marido, né, dos amigos, você pira, entende? Só para você ter ideia, ontem, por exemplo, a gente estava num compromisso em Mossoró, né, para justamente levar as demandas do campus, né, e mostrar as nossas dores para todos os gestores da universidade, compartilhamento de onde dói mais em cada centro e campus, justamente para unir essas forças e pensar alternativas. E isso que Tera ficou aqui na responsabilidade, na direção, em exercício, né, para eu estar lá juntamente com a coordenação de planejamento e administração, né. Hoje nós estamos com 38 servidores técnicos ativos, né, porém 7 não aderiram à greve, entende? Dos 7, maior parte estão com função gratificada, que são os cargos de confiança, no qual a gente consegue conduzir o campus. E aí nós saímos aqui 6 horas da manhã, saímos de lá, já era quase 8 horas da noite, entende? Então você passa muito tempo, né, fora de casa, né, com as suas responsabilidades e sempre com aquilo em mente. Quando eu cheguei em casa, por exemplo, já à tarde, primeira coisa que eu perguntei ao meu filho, depois de um abraço nele, né, na esposa, a primeira coisa que eu pergunto fez a tarefa? Está em dias, papai, eu fiz tudo. Exato, assim, né? Deixa eu ver, tá faltando alguma questão, vamos fazer, né? Então a gente assumir nosso papel. Hoje ainda, em reunião,
né? A reunião acontecendo pela manhã e o tempo todo saindo da reunião para atender outras demandas. Aí quando dá ali o horário de 11h30, horário de buscar a menina na escola. Opa, buscar o menino na escola, né? Então, essa é uma das particularidades, né, que enquanto gestor faz parte, e aí eu faço questão de trazer isso não para mostrar a minha vida, mas para mostrar que de fato ser gestor é como ser um ser humano, né? Você tem um papel a mais, com uma responsabilidade a mais, né? Mas é um compromisso necessário, certo? Eu entendi, professor. Eu acho que Gleison foi muito feliz, né, quando ele fala que os estudantes são nosso combustível, né? Eu, quando termino um dia aqui cansada de muitas reuniões, chego atrasada, chego na sala de aula atrasada, eu digo, às vezes eu preciso ir tomar um banho, minha gente. Né? E aí... Tem que comer direitinho também. Exatamente. Mas é o momento em que a gente se fortalece, porque chega em sala de aula, brinca, conversa, sabe, se atualiza, né, dos fatos e acontecimentos. E aí, aquele momento, né, sala de aula que é muito gratificante e compartilhar com vocês é muito revigorante. Eu acho que o principal desafio é não conseguir fazer o que nós desejamos fazer, né? Então, assim, quando a gente assume a gestão e a gente tem muito conhecimento sobre como a universidade funciona, que é o caso, né? Tanto eu como o Gleison, a gente já tinha muita vivência administrativa. Nós já tínhamos, né, um pensamento de o que precisava melhorar e o que pode melhorar, quais são nossas metas. Antes mesmo de estar à frente, né, compartilhando a gestão, eu já falava, né, da necessidade da gente precisar de planejamento estratégico, da gente precisar se conhecer, precisar entender quem somos nós, nossas particularidades, as características que Pau dos Ferros tem e potencializar isso. E aí hoje o grande desafio é quando a gente não tem recurso para executar, é quando a gente não tem infraestrutura suficiente. Então, o desafio maior nesse momento é conduzir, né, dentro do que nós temos de forte, potencializando, e também dentro dos desafios que nós temos, que é questões muito orçamentárias, né, questão de pessoal, né, de poucos servidores, entre outras coisas mais. Mas aí a gente tem muito uma perspectiva assim, vamos resolver, vamos melhorar, né? Vamos pensar positivo, vamos falar de coisas boas, vamos falar do potencial. A gente tem dificuldade? Temos, mas também temos, né, equipe, temos profissionais capacitados, temos excelentes alunos que nos trazem oportunidades. Então hoje eu acho que na nossa gestão em si o desafio é conseguir executar tudo aquilo que a gente almeja, né? Que às vezes é humanamente impossível em termos de tempo também, né? A gente tem dedicado muito tempo aos nossos afazeres, às vezes até chama a atenção dele e digo, olha, tenha cuidado, não vamos fazer tudo de uma hora para outra, não dá tempo, vamos, né? Vamos com calma. Calcular melhor a rota, né? Exatamente, mas eu acho que é o desejo, né? O desejo de ver Pau dos Ferros florescer, de ver Pau dos Ferros continuar com os dados que tem, com os índices de qualidade que tem. E eu digo muito, né, que Pau dos Ferros ele é um campus universitário vivo, né? A gente tem aluno, a gente tem a presença maciça aqui, a gente tem ideias, projetos, né? Tem registros e etc e tal. Então, o desejo é continuar e conseguir executar aí o que é necessário. E muito colher os bons frutos também, né? O que ela falou é comemorar, importante. É positivo. Pensar positivo também pra gente conseguir coisas maiores também, né? Eu sei que vocês ainda têm, a gestão vai até... São 4 anos, a gente tá com 10 meses. Estão no processo ainda pra... 3 anos e 2 meses. Aí, por exemplo, uma meta que vocês teriam futura, é muita responsabilidade eu dizer isso? Jogar alto assim? Tipo assim, uma meta assim, não para vocês cumprirem, né? Mas vocês como pessoas que gostaria assim de teriam uma satisfação se acontecesse.
Eu vou começar para ajudar a Quitéria a continuar, porque às vezes eu me perco no pensamento, né, e vou por outro caminho. Mas, assim, eu já tenho boa parte do meu sonho sendo realizado, levando em consideração o cenário que eu cheguei aqui em Pau dos Ferros, né? Eu me situei aqui na cidade de Pau dos Ferros, né, como servidor desde janeiro de 2013. E de lá para cá eu vi muito essa cidade crescer por conta da UFESA. E hoje eu falo para você sem sombra de dúvidas. Pau dos Ferros, ele evoluiu bastante, e não só aqui, mas a região, né, com a chegada, com o advento dos cursos que nós temos hoje aqui, né? E vendo partes dos projetos sendo executados aqui na região, né, vendo os impactos que o nosso campus ele vem proporcionando para a educação do planeta, eu falo assim logo, porque a gente não impacta localmente, né? Localmente é o que a gente vê logo de imediato, mas a longo prazo a gente vai vendo os índices melhorando, né? De maneira interestadual, né? Porque, por exemplo, aqui mesmo tem muita gente do Ceará aqui, né? Da Paraíba. Exatamente, o nosso lugar é estratégico, né? Então, para responder a sua pergunta nesse sentido, né, é que de fato a gente tem muitos sonhos, como eu lhe disse, muitos sonhos já vêm sendo realizados, como por exemplo a transformação de uma cidade, uma transformação de vidas, vendo alunos que eu acompanhei como vulneráveis, superando o mestre, entende? Isso é gratificante, né? E vendo o semiárido sendo transformado, sendo florescido por conta da universidade, né, faz com que a gente se anime em buscar, em sair da nossa zona de conforto, né, para buscar meios para melhorar, porque nós somos limitados em termos de recurso, administrativamente nós somos muito, muito limitados. O que nós temos não dá nem para 20% do que a gente gostaria de fazer, mas a gente consegue fazer milagres, porque a gente tem uma força de trabalho muito boa, né, que se une conosco e vai atrás de outras formas, né? A gente tem grupos de pesquisa em andamento, a gente tem um corpo técnico muito capacitado, e aí eu quero registrar aqui o agradecimento à equipe de gestão, né, que são os coordenadores das coordenadorias, os coordenadores de cursos, que vão buscar também meios de motivação dos seus estudantes, né? Então, nós temos pró-reitor adjunto atualmente, que é do campus de Pau dos Ferros, um assessor juntamente com o reitor, né? Então, ver o nosso campus conseguindo chegar longe nos dá ânimo, porque dialogar com um deputado, né, para mostrar a importância do nosso campus, dialogar com um empresário para mostrar a importância do nosso campus e o que o nosso campus pode ajudar na empresa, isso para nós é gratificante. Por quê? Porque nós não estamos falando mentiras, nós estamos falando verdade, né? Nós estamos mostrando números que se refletem com qualidade, não é quantitativo apenas, mas com qualidade. Então, para nós é muito bom estar aqui com vocês, vendo um projeto desse, que não nasceu hoje, já tem uns dias, né, que vem crescendo, que tem tudo para crescer mais ainda. Então, para nós, isso é um combustível. Então, os sonhos acontecem, nós temos sonhos de ver o nosso campus todo com boa parte sombreada, né, para ajudar vocês no conforto. Nós temos um sonho de melhorar o centro de convivência, de reformar as residências universitárias, né, de distribuir mais projetos em mais salas sendo ocupadas por projetos, por grupo de pesquisa. Isso é importante. Né? Nós temos sonho de motivar as empresas júniores, de melhorar a frota dos nossos ônibus, que já estão precisando. Então, os nossos sonhos eles estão sendo sonhados, estão sendo realizados, e é uma questão de tempo, né? Nós não tivemos uma oportunidade, porque foi a primeira vez depois que a gente assumiu a gestão, de estar aqui no podcast e ter a oportunidade de poder agradecer aos alunos, por meio de alunos, né, que votaram na gente, que deu essa força para a gente colocar em prática, né, aquilo que a gente almeja. A gente quer agradecer a todos os alunos aqui, né, que são
os ouvintes, né? Então, acreditem que aqui é uma gestão que, de fato, a gente quer fazer diferente, a gente quer fazer uma gestão por você, por todos, né? Porque quando a gente faz assim, a gente está beneficiando não diretamente só a comunidade acadêmica, mas toda a sociedade. A universidade é uma só, sempre alinhada, todos os gestores, a reitoria está muito alinhada com a gente, está muito sensível, né, aos nossos anseios. E aí, finalmente, um dia a gente vê até uma entrada bonita no nosso campus, que é uma luta que a gente vem travando, né, mas infelizmente, como Quitéria foi feliz dizendo, né, que a gente quer, mas querer nem sempre é poder. Nós somos limitados por fatores, mas quem foi que disse que as limitações elas nos alejam? Quem foi que disse que as limitações elas nos cegam? Muito pelo contrário, né? A cegueira, o aleijar, né? Isso vai se tornar necessário numa guerra, numa luta, quando você perde uma parte do corpo, né? Mas quem foi que disse que vai tirar de nós esse desejo de permanecer lutando? Então, um dia, nós vamos ver esse campus mais vertical, vamos ver esse campus com mais programa de pós-graduação, com novos cursos de graduação, e vamos ver mais ainda a cidade e região se desenvolvendo. E o importante que eu acho também é a gente ter, sei que vocês, estão há pouco tempo no cargo, né? Mas a gente também ter essa humildade também como ser humano, né? De reconhecer também os desafios, nossos pontos fortes, nossos pontos fracos, né? Sei que a universidade tem um potencial enorme, né? Mas como os alunos também, mas como vocês muito bem falaram, né? Algumas coisas acabam limitando o que a gente pensa, o que a gente idealiza, mas como você falou mesmo, não tem... os desafios estão aí para ser superados, né? Sei que de certa maneira não vai faltar muita força, né? Algumas coisas, por exemplo, nós do projeto mesmo, a gente tem que, querendo ou não, competição estadual chegando, correr muito atrás de patrocinador e coisas do tipo, e dessa maneira a gente consegue crescer, né? Guiar cada vez mais, quem sabe um dia dessa parte estadual a gente não leva o nome da UFESA para algo com todo o Nordeste, quem sabe, né? São mais de 10 anos de projeto, né, também. Sei da importância que os alunos também tiveram na carreira de vocês, né? Eu acho que se eu fosse professor, né, se eu chegasse um dia, eu acho que a coisa mais gratificante que teria é eu ver um aluno também crescendo, né, na vida. Aí, agora a gente também, não sei se vocês já sabem, a gente também tá com a lojinha das Pontes. A gente tá vendendo camisas, bottoms, chaveiros. A gente pede que, se vocês, né, têm o interesse de comprar algo, as camisas estão bastante bonitas, né, professor? Eu vi que... Eu já encomendei uma de cada. Uma de cada coisa, uma de cada. Aí eu também comprei a minha, tô esperando chegar. Pra gente andar mais estiloso, né? Mais alinhado por aí. Ficou bonito, viu? Arrasado na arte. O pessoal da mídia tá trabalhando, viu? Tá trabalhando. O pessoal do design. Todo setor aí tá dando show para essa competição estadual acontecer da melhor forma. E, bom, né? Só pra a gente dar uma entrada no possível encerramento, né? Eu queria, né, que vocês deixassem uma mensagem, assim, uma motivação para os alunos de vocês, né? Para quem está escutando a gente, que tem esse caráter também, né? Da gente ter todo esse interesse por um concurso, né? Como vocês falaram de alunos concursados, alunos já em mestrado, doutorado, outros já trabalhando na área, né? É uma mensagem, assim, que a gente vê que cada vez mais tem, apesar de ser um caminho, assim, que todos buscam, né? Por talvez uma melhor qualidade de futuro, querendo ou não, é um caminho muito difícil, né? Que tem muitos alunos aqui que estão longe de casa, passam por outras necessidades. Aí, uma mensagem para esses alunos que... Então, pessoal, antes de deixar a mensagem final, nós queria falar ainda um pouco sobre essa meta, né? Quais seriam as metas aí para o campus Paulo Suerves? Então, como o Gleidson já trouxe aqui, né, vários elementos, falou, né, como nós estamos avançando, o que estamos pensando.
Eu acho que a meta do Campus Pau dos Ferros é expandir, né? É expandir com seu potencial, com suas forças e continuar aí, né, nesse caminho, se destacando e trazendo bons dados, né, e índices aí, não só aqui a nível de região do semiárido, mas a nível de Nordeste, a nível de Brasil, né? Então, que o campus continue aí a crescer e a expandir, né, nos seus mais fortes pontos, né? Então, já para os estudantes, eu gostaria de dizer, né, a todos vocês, que vocês acreditem, né? Acreditem na sua formação, acreditem no seu percurso formativo, não desistam, né? O percurso ele pode ser difícil, ele pode ser longo, mas ao final, né, vocês terão uma grande vitória, né? Então, assim, acreditem em vocês, acreditem na força de vocês, no potencial de vocês e tudo vai se encaminhar para que esse percurso, né, seja leve e seja também de muito sucesso. Então, eu desejo a todos os estudantes, né, que acreditem que é possível e que vão conseguir finalizar a sua trajetória. E tenha sempre humildade, completando o que Quitéria está dizendo, tenha humildade, o caminho é seu, ninguém vai trilhar o caminho por você, né? E nunca olhe para ninguém de cima para baixo com um tom de superioridade. Seja você mesmo e encerro a mensagem dizendo para você: acredite, como a professora Quitéria tanto reforçou, mas acredite no seu potencial e tenha plena certeza de que ninguém pode ferir os seus sonhos se os sonhos forem seus e você tiver foco. Com foco você vai conseguir chegar lá. Não deixe ninguém atrapalhar a sua vida. Você é capaz de superar qualquer desafio se você tiver foco. Eu gosto muito de trabalhar isso com meus alunos. A comunicação é uma ferramenta super necessária hoje no mercado de trabalho. Seja você editar, fazer o marketing, ou você falar, se comunicar, ou você produzir o roteiro, produzir o texto. Daqui para frente, todas as empresas vão querer um profissional que eu chamo multifacetado. Não vai ser só aquele que tem conhecimento em engenharia. Ele tem que ter uma boa comunicação para apresentar o projeto, para vender bem a ideia. Então, eu acho que aqui vocês estão mixando bem essa formação de vocês com outras coisas, né? E não focando somente naquela engenharia tradicional. E ainda falta melhorar muito. Eu já conversei bastante, inclusive com o pessoal do CREA, agora a Ana está lá no Confea, para juntar um MEC, dar uma melhorada na estrutura curricular e modernizar mesmo. Vocês precisam ter mais ferramentas. Agora tudo está muito digital, né? Agora. E a gente tem que acompanhar, não vai ficar para trás. Verdade. Bom, gente, esse foi o episódio de hoje, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Quero agradecer ao FESA, né, também, pela disponibilidade dos nossos profissionais, né, do nosso diretor, vice-diretor. Agradecer a presença deles, sei que a agenda é corrida. E bom, você que está acompanhando, né, espero que continue acompanhando essa nova temporada, esse novo formato, que compre na Lojinha das Pontes. E você que é patrocinador, né, que queira patrocinar o projeto, pode aparecer bem bonitinho aqui, sua logo, velho. A gente conta com vocês.